A Constituição é a lei máxima de um país. É formada por um conjunto de leis, normas e regras que limita poderes e define direitos e deveres dos cidadãos. A Constituição é outorgada quando é imposta pelo governo, sem qualquer participação do povo. Já a Constituição promulgada é própria do regime democrático. É formulada por uma Assembleia Constituinte, ou seja, deputados e senadores eleitos pelo povo transformam em leis aquilo que a sociedade deseja. A primeira Constituição brasileira foi outorgada em 1824, 18 meses após o Grito do Ipiranga. A última foi promulgada em outubro de 1988. Mas para contar essa história, vamos voltar um pouquinho no tempo, até 1822. Esse ano de 22 é um ano em que se projeta ainda mais o que a gente poderia chamar de uma liderança de Dom Pedro, príncipe regente, e em torno de Dom Pedro, grupos políticos, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que vão articular o processo de autonomização e de declaração de independência. Em 1823, meses após a independência, Dom Pedro I estabeleceu uma Assembleia Constituinte, mas ele não gostou do resultado. Essa, que seria a primeira Constituição do Brasil independente, ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Essa Assembleia Constituinte é convocada, trabalha ao longo de 1823, sai um projeto de Constituição, que era um projeto que, em linhas gerais, estabelecia prerrogativas maiores para o poder legislativo, frente ao poder executivo e frente à figura do próprio imperador. Dom Pedro resolve fechar a Assembleia Constituinte e cria um conselho responsável por elaborar a nova Constituição, que é outorgada em março de 1824. A nossa primeira Constituição, ela é inspirada em ideais liberais que vêm da Europa, como é o caso da Constituição francesa, a Constituição norte-americana, e ela traz então ideais liberais que visam a limitação do poder do Estado. Mas na realidade brasileira, ela já nasce de uma forma outorgada. Os direitos individuais de primeira geração, que estavam também previstos em constituições norte-americana e europeia, estavam previstos na Constituição brasileira, mas não tinha um espaço privilegiado para os direitos individuais. Apenas 1% da população tinha direito ao voto. A pressão internacional e movimentos internos obrigam o Brasil a iniciar o processo de libertação dos escravos. Ao mesmo tempo, grupos trabalham pela proclamação da República, que se dá em 15 de novembro de 1889. Nesse mesmo dia, um ano depois, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte por Prudente de Moraes. Século XX, o início de uma nova era. Uma era em que, entre outros fatores, se destaca pelo movimento das mulheres, que começavam a exigir direitos. Aqui entrava em vigor a primeira Constituição Republicana, que foi promulgada em 1891. Tinha início o regime presidencialista e o federalismo, que é o sistema político em que estados ou províncias, como era o caso do Brasil, se unem para formar uma organização, mas cada um mantendo a sua autonomia. Mas para falar sobre esse novo momento da história do país, é importante lembrar que durante séculos a economia do Brasil dependeu do trabalho escravo. O que vem depois do 13 de maio é de fato uma mudança para o país, muda o referencial jurídico, os trabalhadores agora são juridicamente livres, né, gerando aí uma nova relação entre essa mão de obra, sobretudo aquela de origem escrava, e seus patrões, sobretudo fazendeiros, né? É importante ter em mente que a economia brasileira durante a Primeira República, ela mantém um perfil herdado do Império de ser uma economia agrária exportadora. 70% de tudo que a República exportava era café. Então não tem também uma alteração significativa em relação ao Império. Esse patamar vai prevalecer até por volta da década de 30, até o início mesmo dos anos 30. A Constituição de 1891 consagrou a eleição direta, mas as mulheres só iam votar no Brasil muitos anos depois. Também não tinham direito ao voto analfabetos, soldados, integrantes de ordens religiosas e menores de 21 anos.
o Estado se torna laico e são abolidos os títulos de nobreza. Mas apesar dos discursos republicanos, o povo ainda não tem participação ativa na vida política do país. Ela é fundamentalmente inspirada na Constituição norte-americana de 1887. A Constituição, ela traz um rol de direitos fundamentais, de direitos individuais. Ela repete a Constituição de 1824 com alguns pequenos avanços no que se refere à relação aí de direitos individuais. No que se refere à garantia, ela já existia a figura do habeas corpus a nível do Código Criminal e do Código Processual Criminal, e agora é colocado o habeas corpus como garantia dos direitos a nível constitucional. Mas ainda há uma limitação a nível de participação, porque há a figura do voto a descoberto. Não havia, portanto, o direito ao segredo do voto. O voto era controlado pelas elites oligárquicas. Ela lança as bases institucionais da República no Brasil. Depois da Constituição de 91, todas as outras constituições vão copiar elementos dessa primeira carta. O primeiro deles, sem dúvida, é a República, a res pública, a coisa pública, no lugar da monarquia, mono arquia, poder, o poder de um só. Essa ideia está presente até os dias de hoje, né? E não se cogita, na atual Constituição de 1988, qualquer possibilidade de abolição da República no Brasil. Na América e Europa, o clima era de tensão provocado pela crise econômica de 1929. Os olhos do mundo se voltavam para a Alemanha, onde nascia um pequeno e perigoso partido de extrema-direita, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou também conhecido como o Partido Nazista. No Brasil, o gaúcho Getúlio Vargas chega ao poder, mesmo tendo perdido as eleições para o paulista Júlio Prestes. Eu diria que a década de 1920, pós-Primeira Guerra Mundial, é uma década de intensos debates políticos, de proposta de reformas políticas e reformas sociais. Isso vai ter um ponto de finalização e, ao mesmo tempo, um novo começo no movimento de 1930, que vai levar Getúlio Vargas à presidência da República, e Getúlio, em conjunto com os grupos que o apoiaram, assume comprometido em fazer reformas. E entre essas reformas, a perspectiva de uma nova Constituição que ao fim vai acontecer em 1934. É importante também a gente ter em mente que o Judiciário sofreu também aí modulações e nesse ponto a gente poderia dizer que a Carta de 1934, no equilíbrio entre os três poderes, ela é talvez uma carta mais equânime nesse equilíbrio, comparativamente. Passados 2 anos que o Vargas já tinha assumido, ele começa a tentar preparar juridicamente todas as realizações que ele queria fazer na presidência da República. Então, em 1932 já é lançado o Código Eleitoral. Qual é a importância desse Código Eleitoral? Ele vai lançar algumas bases que depois vão ser consolidadas pela Constituição de 1934. Por exemplo, o voto feminino, a justiça eleitoral, né, o voto secreto. Por quê? Tanto o voto secreto como o voto feminino amplia a quantidade de eleitorado e o voto secreto acaba com aquela coisa do voto aberto, então isso mina o coronelismo, que era forte principalmente em São Paulo também. Então, o Código Eleitoral é uma primeira tentativa do Vargas de lançar as bases do que ele acreditava que seria um novo país. A Constituição traz, então, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos relativos à educação e outros direitos sociais da maior importância para o bem-estar do povo brasileiro. Então é uma carta que é muito interessante, porém ela acabou tendo, digamos assim, uma vida curta, porque em 1937, com o golpe do Estado Novo, a outorga de uma Constituição que vai alterar aspectos muito significativos dessa Carta de 1934. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas implanta a ditadura do Estado Novo e é outorgada uma nova Constituição, fruto do golpe de Estado. A Carta de 1937 é uma carta que vai fortalecer
de uma maneira muito centralizadora e autoritária o Poder Executivo, em detrimento do Legislativo, além das medidas de exceção tomadas, né, com o fechamento mesmo dos poderes legislativos a partir de 1937. Então, ela é uma carta que vem junto com medidas de exceção e que garante, por exemplo, que o presidente, o próprio Getúlio Vargas, legislasse na forma de decretos-leis e promovesse ações que nitidamente caracterizaram um governo de caráter ditatorial. Por meio do decreto-lei, o presidente podia, com uma única canetada, fazer uma lei sem passar pelo Poder Legislativo. O Congresso Nacional não funcionava. Os partidos políticos foram extintos. Os estados perderam a sua autonomia. E, portanto, nós deixamos de ter um Estado democrático. Diante disso, os direitos fundamentais também eram violados sem qualquer controle de parte do Estado. Foi dessa forma que o Código Penal de 39, ainda em vigor, se tornou lei. A própria CLT foi fruto de uma canetada do presidente Vargas, graças a esses instrumentos propiciados pela Constituição. E também a preocupação com o perigo vermelho, com a ameaça comunista, né, deu a tônica daquela Constituição que colocava nas mãos do presidente uma série de medidas como o estado de defesa, o estado de emergência, que na prática fortaleciam a sua autoridade. A Constituição de 1937 também não teria vida longa. O fato do Brasil entrar na guerra contra o nazifascismo coloca o Estado Novo em crise. Em outubro de 1945, Getúlio Vargas é deposto. E em janeiro de 1946, assume o novo presidente eleito, o general Eurico Gaspar Dutra, que convoca uma nova Assembleia Constituinte. 45, a queda de Vargas, a convocação dessa Assembleia Constituinte que vai viabilizar a promulgação da Carta de 46, a Carta Nacional, a Constituição Federal, e depois as eleições para as Assembleias Estaduais e aí constituições estaduais que vão aparecer entre 46, 47, 48. E aí é o momento do grande debate democrático, já também na derrocada dos regimes nazifascistas com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Constituição de 1946 marca a volta da democracia, libera o direito à livre opinião, mas mantém a censura a eventos públicos e restringe a organização de partidos políticos e sindicatos. Certos direitos vão figurar nessa carta, como a legislação trabalhista. Há uma preocupação com as características autoritárias do Estado Novo e, por isso, as eleições são previstas com o voto feminino e obrigatório. Homens e mulheres maiores de 18 anos passam a poder votar. Não há nenhum tipo de exigência de renda. Contudo, ainda se mantém o critério, vindo lá do século XIX, da alfabetização. O direito de greve é previsto pela Constituição. Isso vai estar associado a essa noção de uma democracia efetivamente mais representativa. Além do pluripartidarismo. Então, esse é um momento de um debate político muito rico, muito intenso e com uma possibilidade, né, de debate político na imprensa que também, comparado aos períodos anteriores, dá toda uma dinâmica que vai nessa direção de uma participação democrática mais ampla. A Constituição de 1946 sobreviveu aos governos de Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Com o golpe que derrubou João Goulart em 1964, a Carta Magna volta a sofrer mudanças. Era o início dos anos de chumbo, que levariam a uma nova Constituição. É importante frisar, né, que as Forças Armadas não eram um bloco monolítico. Tinham militares com diferentes orientações políticas. Precisa olhar a atuação dos setores civis, que foram bater nas portas dos quartéis, que procuraram trazer os militares para dentro do jogo político. Procurou demonstrar que havia no governo Goulart um risco à democracia no Brasil. E foi essa mesma ação que acabou manchando e rasgando a Constituição de 1946. O país passa a ser governado por atos institucionais. Direitos políticos são suspensos, políticos de oposição caçados
e sindicatos, partidos políticos e associações fechados ou sofrem intervenção. Todo regime político precisa de dois elementos fundamentais: legalidade para os seus atos e legitimidade para as suas ações. Para alcançar a legalidade, o governo usou o AI. Para tentar ter um mínimo de legitimidade, o governo mantém o Congresso funcionando, apesar das cassações. Mantém partidos políticos, apesar do bipartidarismo. E é nesse clima que, em 66, o governo Castelo Branco cria uma comissão para a redação de uma nova Constituição. Se em 67 a gente pode dizer que o Congresso foi reaberto para poder promulgar a Constituição, então alguns juristas consideram como uma Constituição semi-outorgada, a de 67, né, ou semi-promulgada, oficialmente o Estado brasileiro não reconhece a Carta de 69 como uma Constituição. Oficialmente reconhece como uma emenda constitucional que incorporou os dispositivos autoritários à Constituição brasileira. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu os chamados anos de chumbo. Foram 21 anos de forte repressão, com censura às artes, tortura, vigilância, prisões e muita gente desaparecida. Em 1979, o general João Batista de Figueiredo assume a presidência com o compromisso de iniciar um processo de abertura, mesmo que lenta e gradual. As pressões pela retomada da democracia eram tanto internas quanto externas. As manifestações movimentavam as ruas e praças do Brasil inteiro. O compromisso de conceder ao país uma abertura política já era discutido desde o governo de Ernesto Geisel. Tem demandas dos movimentos sociais significativas, tem as pressões internacionais, quer dizer, né, não é só norte-americana, mas eu acho que as denúncias de torturas e perseguições, elas afetaram, né, os organismos ligados a uma política internacional de defesa dos direitos humanos. Agora tem também uma situação de crise econômica, que já começa no final do governo Geisel e que vai num volume um tanto galopante durante o governo Figueiredo, a ponto de você ter insatisfações maiores por conta da carestia, da inflação, da elevação do custo de vida. Então, eu diria que esses ingredientes são muito explosivos. E aí Figueiredo entra com o propósito de dar sequência a essa abertura lenta, gradual e segura. E aí no seu governo merecem destaque duas ações. A primeira delas é a campanha pela anistia, que é um movimento que nasce da sociedade, que nasce dos familiares de presos políticos, que nasce da busca pelos desaparecidos e que é encampado pelo próprio Figueiredo. Em setembro de 1979, volta ao Brasil Dulce Maia. Ela foi a primeira mulher a ser presa, torturada e banida. Foi também a primeira a regressar ao país. E a segunda medida de destaque do governo Figueiredo, também em 79, foi o pluripartidarismo. A emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, restabelecendo as eleições diretas, é derrotada no Congresso. No colégio eleitoral, Tancredo Neves desponta como principal candidato, conseguindo reunir em torno da sua liderança as demais forças oposicionistas, para trazer José Sarney, que recebeu o cargo de vice na chapa do Tancredo. E no colégio eleitoral, como sabido, prevaleceu aí a chapa da Aliança Democrática e a eleição indireta do Tancredo. Tancredo, no entanto, adoece antes da posse, acaba falecendo. Quem assume no lugar dele é o José Sarney. Sua morte é comparada ao martírio de Tiradentes. José Sarney assume a presidência da República e acaba cedendo às pressões parlamentares e populares para formar uma Assembleia Constituinte. A convocação de uma Assembleia Constituinte, cuja preocupação central era não só retirar as características autoritárias que vinham de 64, que vinham de 67, mas também a preocupação de impedir que uma nova experiência como aquela pudesse se repetir no Brasil. Em 1985, várias instituições reunidas criaram o projeto Educação Popular Constituinte. Era um conjunto de pessoas que se reuniram pensando
na nova Constituição e preocupados com essa possibilidade dela ser feita somente por parlamentares. E o povo ficaria onde? Os desejos populares, né, ficariam aonde? E então começamos a discutir isso, né, e reunir pessoas ligadas primeiramente à igreja. Depois foram os sindicatos, associações de moradores, até índios, né, deram alguma contribuição para essa nova Constituinte. Grupos de empregadas domésticas, que até o primeiro grupo a entregar a emenda popular foi as empregadas domésticas. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.